Muito bem. Vamos lá. 15 segundos para começarmos. Vou orar então para a gente começar, tá ok? Tem muita história para contar, então vamos ganhar tempo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, Senhor. Nos guia nesse momento, faz com que nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração esteja aberto para o que iremos aprender aqui. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só colocar aqui Amém. a apresentação, tela cheia. Só confirma aí se está aparecendo aí para vocês. Apareceu aí, né? Espero que sim. Maravilha, vamos lá fazer a nossa recapitulação aqui do gráfico aqui para isso ficar bem na cabeça da gente. Então, o Antigo Testamento começa lá com Gênesis, com a criação, esse primeiro período abordando aí a queda, pior tragédia da humanidade, o dilúvio com Noé, Torre de Babel, período do começo, segundo período, os patriarcas, com Abraão, Isaac, Jacó e José, tendo o livro de Jó aí, cronologicamente, esse período. Terceiro período, o período do Êxodo, Moisés aí libertando o povo do Egito e fazendo aquela peregrinação ali no deserto, aproximadamente 40 anos. Depois, para substituir Moisés, Josué assume a liderança do povo, período da conquista, que a gente viu na semana passada. E hoje a gente vai ver, aliás, a gente viu também, né, o quinto período, o período de Juízes, temos aí o livro de Ruth, esse período. Hoje a gente vai ver esse período aqui da monarquia, que é o Reino Unido, com os três reis aí de Israel, Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada um. Depois temos o sétimo período, que é o Reino Dividido, ao norte e o sul. Ao norte, Israel, com 10 tribos, 19 reis, e nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. Capital Samaria, um reino que durou 209 anos. Em 722 ele foi invadido pela Síria, acabando aí o Reino do Norte por completo. No Reino do Sul, Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim, 20 reis, 8 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Capital era Jerusalém, um reino que durou aí 345 anos. Em 586 a.C., a Babilônia faz uma invasão progressiva, né, em 3 momentos, com Daniel, com Ezequias e Jeremias, são 3 retiradas, iniciando aí o reino cativo, nessas datas. Eles passam 70 anos exilados, subjugados aí à Babilônia, e depois tem o 9º e último período, encerrando aí o Antigo Testamento, o retorno, o período do retorno, com Zorobabel, Esdras e Neemias, e temos o livro de Esther, nesse período aí, tá? Então são os 9 períodos aqui que hoje a gente vai abordar o 6º e o 7º, ok? Eu vou precisar acelerar, então se tiver alguma dúvida, me parem, mas eu vou correr. Tá? Vou tentar não ser raso, vou tentar abordar as questões, mas de forma que a gente tenha uma velocidade para que possa cumprir aqui, contar toda a história, tá? Deixei aqui só para mandar para vocês depois o PDF, a bibliografia também que vocês já sabem, revisão aí, que a gente já viu, Gênesis de 1 a 11, primeiro período, Gênesis 12 a 50, segundo período do Êxodo, com os principais acontecimentos da conquista, dos Juízes, e hoje Reino Unido e Reino Dividido. Tá? Então, livros que compreendem esse período: 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, 1ª Crônica, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares.
É um período que envolve muitos livros do Antigo Testamento, há uma manifestação profética muito grande também, então foi até um pouco difícil traçar uma linha cronológica, porque existem muitos fatos acontecendo paralelamente, né? Então, mas eu tentei seguir aí pelo menos uma linha cronológica aí dos acontecimentos. Esse período durou 120 anos, com 3 reis, cada um deles reinando aí 40 anos. A gente tem que... Note que apenas 1ª e 2ª Samuel e a primeira metade de Reis, eles acrescentam informações históricas ao relato desse período. O livro de Crônicas e a primeira parte de 2ª Crônicas trazem comentários aí sobre os acontecimentos descritos nos primeiros 3 livros. E aí os demais livros, eles são classificados como livros poéticos. Tá? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quem sabe qual é o... São 5 livros poéticos que a gente viu lá no bibliômetro, né? Esses são 4 deles. Quem sabe qual é o outro? Quem lembra? Não, você não vale. Zé Velho não vale. Quem lembra? Lembra da divisão lá do bibliômetro? Tinham 17 livros, os primeiros, que eram livros históricos, incluindo o Pentateuco. Depois tinham 5 livros no meio ali, que são livros poéticos. E depois os 17 últimos livros da Bíblia, completando aí os 39 livros do Antigo Testamento. Que os 17 últimos é dividido em profetas maiores e menores, sendo os cinco penúltimos, os 12 últimos os profetas menores e os 5 antes deles os profetas maiores. Então temos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e... Ele está Opa, alguém ia falar aí? Ele está cronologicamente no mesmo período lá dos patriarcas. É o livro de Jó? Eita, ganhou um ponto aí para ganhar o livro. Muito bem, Daiane. Espero que tenha sido sem consulta, hein? Muito bem. Personagens principais, temos aí Samuel, Eliana, Saul, Jonatas, Abner, Isbosete, Davi, Joabe, Natã, Batseba, Absalão, Salomão e Adonias. No século 11 e 10 a.C., Israel estabeleceu e manteve a mais poderosa monarquia de toda a sua história. Foi um período, assim, bastante significativo na história do povo de Israel. Nem antes, nem depois, essa nação teve fronteiras tão amplas e mereceu tanto respeito internacional. Em grande parte, essa expansão foi possível porque nenhuma interferência pôde vir das extremidades do crescente fértil durante aquela época. Então, foi um período em que eles gozaram de uma certa paz, né, de uma certa calmaria. Não sofreram ameaças. E aí temos o surgimento do profeta Samuel, né? Ana, acho que a história todo mundo já conhece bem. Ana, ela não pode ter filhos. A Penina, que é a esposa de Eucana, a segunda esposa, ela começa a zombar dela, mas Deus ouve a sua oração e dá um filho chamado Samuel. O livro de Samuel começa a contar a história da família dele, Ana, Eucana e Samuel. Eucana casado com Ana e Penina. E aí, em 1 Samuel 11, fala o seguinte: então fez o seguinte voto: o Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção, Ana fazendo, né? Falando, para o sofrimento da tua serva, se responder a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E aí um detalhe: e o cabelo dele nunca será cortado. Deixar de cortar o cabelo era um elemento importante aí do voto do Nazireu. O voto do Nazireu normalmente era restrito aí a um período limitado, mas aqui, como no caso de Salomão, a gente pode ver que foi pela vida toda. No caso de Samuel, a gente não sabe o significado, assim, desse voto específico, tá? Assim, a Ana fez para ter o filho, né? Mas diferente de Salomão, que tinha uma questão envolvida com a força que ele tinha. Embora no pensamento do mundo antigo, né, o cabelo, assim como o sangue, ele era um dos principais elementos que representava a essência da vida. Então era constantemente usado aí para simpatias. Então daí explica um pouco, ela fez, o cabelo dele nunca vai ser cortado. Naquele tempo era usado, né, o cabelo também, por ter essa representatividade como essência da vida. Tá?
E aí ela consagra Samuel ao profeta Eli, e consagra Samuel, já ainda jovem, né, para ser, né, orientado pelo profeta Eli. Uma coisa interessante, e a gente pode observar em mais de um personagem da Bíblia, eu mesmo fico intrigado com isso, a gente pode ver com Davi, com o profeta Eli, com outros personagens da Bíblia, que grandes homens de Deus, mas que tiveram, assim, a sua família comprometida, assim, no sentido dos filhos. A Bíblia fala que os filhos de Eli, eles não faziam, assim, coisas corretas. Eles seduziam as moças do templo, pegavam alimentos, né, que eram levados pelas pessoas para sacrifício, e isso acabou comprometendo o serviço sacerdotal, né, do profeta Eli, por causa, inclusive, de uma certa negligência dele. Inclusive, em 1 Samuel 2, 27 a 36, Deus adverte a família de Eli, falando que o sacerdócio dele será passado para outro por conta de Eli honrar mais a seus filhos do que a Deus. Então, o risco que a gente corre, né, de sair da bênção de Deus, quando a gente levanta, né, ídolos no lugar de Deus. Então, Deus, ele não se agrada disso. E Eli era um homem de Deus. E aí, esse episódio famoso também, que muita gente conhece, né, quando Deus fala com Samuel, por 3 vezes, ele fala, pois teu servo te ouve. Deus fala com Samuel e fala que vai cumprir as ameaças que fez aí ao profeta Eli, por causa dele dar mais valor aos seus filhos, assim, ser conivente ou ser negligente, não ter sido firme, ali com seus filhos. E aí é um episódio interessante. Ele estava em guerra ali com os filisteus, e vê só, eu queria chamar bastante atenção, que vocês prestem atenção nesse relato. Eu estou no capítulo 4 de 1 Samuel. O povo de Israel ia batalhar contra os filisteus. O povo de Israel tinha conhecimento de que a arca era uma arma bélica. E aí eles depositam, só que o erro deles foi que eles depositaram a confiança no objeto da arca e não no Deus da arca. Então, na primeira batalha, eles matam 4.000 israelitas, e aí falam, vamos trazer a arca. Quando eles falam isso, os filisteus ficam apavorados, porque eles já sabiam do que a presença da arca era capaz de fazer. E eles falam, né, quem nos salvará desses deuses poderosos? Os filisteus reconhecendo o poder do Deus de Israel. Só que o povo de Israel estava depositando mais fé no objeto do que no Deus por trás do objeto. E aí, quando eles vão batalhar, 30.000 israelitas são mortos nessa segunda batalha. Eles são derrotados. E aí, a arca é tomada, os filisteus levam a arca embora. E aí, quando um dos guerreiros lá estava voltando, ele fala para Eli o que aconteceu, que a arca foi tomada, que os 2 filhos de Eli haviam sido mortos. E Eli já tinha 98 anos, ele cai para trás, estava na cadeira, cai para trás, diz que ele era bem grande, né? Ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. E a nora de Eli, esposa de Finéias, que é um dos filhos dele que morreu na batalha, ela estava grávida, começa a ter contração, e ela morre nesse parto. Só que antes de morrer, as parteiras tentam animá-la, falam assim, você teve um menino, mas ela não respondeu e nem se importou. E aí deu o nome do menino de Icabode, ou Icabô, que significa onde está a glória de Israel, justamente por a arca ter sido levada, né, e eles atribuírem que a presença de Deus, e realmente a arca simbolizava ali a presença de Deus, tinha sido embora, então tinha saído de Israel. Então ela dá esse nome ao filho. E a arca ia levada para Asdod, na terra dos filisteus. E acontece uma coisa interessante lá. Eles colocam a arca ao lado do deus Dagon, e ele cai,
uma noite, eles vão lá, levantam novamente, e por uma segunda vez cai, só que dessa vez quebra o pescoço e as mãos da estátua, e ela cai como se estivesse se curvando perante a arca, mais ou menos como estava no desenho aí, diante da arca do Senhor. Então, diante disso, os filisteus ficam morrendo de medo, e aí eles começam a mudar a arca, né? Leva para Gade, leva para Ecrom, Bat-Semes, até chegar em Kiriat Jearim, que ninguém queria, inclusive, quando estavam para levar para uma cidade, o rei falava, não, não traga para cá não, leva isso daqui. Então eles tinham respeito e reconheciam esse Deus do povo israelita. Até que eles botaram na carroça, bateram assim nela, né, e disseram, ó, se ele for para tal direção, é porque é da vontade de Deus, se for para outra, não. E aí ela toma rumo à direção e volta para o povo de Israel. Tá? E aí no 1 Samuel 8, o povo, mais especificamente no versículo 5, o povo pede um rei a Samuel. Tá? E a gente vê que os filhos de Samuel também, que Samuel tinha colocado como juízes de Israel, Joel e Abias, também não eram tanto exemplo assim, né, pela posição que tinham. E um dos dois motivos que o povo apresentou para querer um rei foi justamente esse. Ó, tu já tá velho, teus filhos já não estão, não são essas cocadas toda, né? E a gente quer se parecer com as outras nações. Samuel fica irado, Deus fala para ele, não, cara, não te preocupa que não é contigo essa rebeldia deles, é comigo. Então eles querem um rei, então dá um rei para eles. E aí surge aí Saul. Samuel unge Saul, falava que ele era um cara que as pessoas batiam no ombro dele, então um cara alto, um cara, devia ser um cara assim bem vistoso. Então, visualmente, eu acho que as pessoas, elas, nossa, isso aqui é um rei, né? É assim, grande, né? Forte e tal. E é interessante como a gente se deixa levar, né? Pelas aparências. E a gente esquece que Deus, ele não olha o externo, mas ele olha o coração. Assim como ele usou Moisés, que era um cara que se achava totalmente incapaz, mas foi usado tremendamente, e tantos outros na Bíblia, mas infelizmente a gente cai nessa tentação de achar que, não, Deus usa porque tem isso, tem esses pré-requisitos, são requisitos às vezes meramente humanos. Mas agradou ao povo a escolha de Saul. E aí a Bíblia fala que Deus lhe concedeu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Só que mais para frente, no capítulo 15, até antes um pouco também, a gente já vê indícios de Saul dando umas mancadas. Então, no capítulo 15 especificamente, ele manda exterminar por completo os amalequitas e matar todo mundo. Só que Saul traz os bois, traz o rei como prisioneiro. E aí, quando ele encontra com Samuel, ele fala, cara, o que foi que tu fizesse? Inclusive, antes de encontrar Samuel, ele fala, ô Samuel, eu cumpri aquilo que o Deus mandou. Aí ele fala, mas cara, que som de boi é esse que eu tô ouvindo? Aí, não, eu trouxe o melhor para ser oferecido como holocausto. Então você vê que ele manipulava ali a situação, né, em seu favor, ele tentava contornar ali, né, dar o famoso migué. E Samuel fala assim para ele, né, cara, por acaso Deus ele se agrada mais de sacrifício ou de obediência? E aí, quando Samuel tem aquela conversa, aquele impasse ali, Samuel se vira para ir embora e ele rasga, o Saul puxa com tanta força que rasga o manto de Samuel. E o desespero de Saul é porque estava perante as pessoas. E ele não queria não ser visto mais como um rei, como mais uma pessoa que não fosse respeitada. Ele não queria perder o respeito. Então não foi por temor a Deus, foi temor aos homens. E a partir daquele momento, Samuel fala o seguinte, cara, assim como rasgou meu manto, né, o teu reino foi rasgado também.
a partir de agora. E no versículo 35 do capítulo 15, fala que até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, depois desse episódio, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei. E aí Samuel unge Davi rei, no capítulo 16, e o Espírito fala que o Espírito de Deus saiu de Saul. E aí, cara, quando isso acontece, inclusive Deus manda um espírito maligno para atormentá-lo. E a partir daí, Davi tem a permissão de exercer, não de forma imediata, né? Ele é ungido por Samuel, ele recebe o Espírito de Deus, mas não acontece de uma forma automática, muito pelo contrário, demora um pouco. Até porque Saul ainda continua rei, mas sem a presença de Deus. E aí, por conta desse espírito maligno, Davi, ele é chamado, ele toca uma harpa, e quando ele tocava a harpa, o espírito do maligno de Saul se afastava. E ele começou cada vez mais a gostar de Davi. E ele ia servir na corte. E aí tem um famoso episódio que Davi derrota o Golias, né? Isso aqui não precisa entrar em detalhes, desde criança que a gente aprende isso aí. E o detalhe que eu queria chamar a atenção é que quando está retornando da derrota de Saul, há um relato das mulheres cantando, inclusive está aqui em 1 Samuel 18. As mulheres da cidade saíram ao encontro de Saul, cantavam e dançavam com alegria, tamborins e símbolo. E esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aí Saul fica indignado. O que é isso? Ela atribui a Davi dezenas de milhares e a mim milhares, só falta declarar rei. E aí, daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. Cara, a inveja é uma coisa terrível que consome nosso coração, né? E compromete nossa comunhão com Deus terrivelmente. E a partir daquele momento, Saul tenta matar Davi. Só que a gente pode ver um indício de quem era de fato, apesar de a gente saber o que Davi fez, né? Mas Davi era um homem de Deus, de fato, e ele reconhecia, por ele saber que Saul tinha sido ungido, né? Tinha sido ungido por Samuel, e aí os homens incitam, né? Os homens dele falam, cara, mata o Saul, ele fez, Deus me livre, né? Eu fazia algo com o ungido do Senhor. Ele reconhecia isso. Ele teve oportunidades de matar Saul, mas não fez por causa disso. Ele acho que ele não tinha essa clareza, né? Eu nem fico até me perguntando, né? Será que se ele soubesse que o Espírito de Deus não estava mais com Saul, isso daria a ele talvez mais coragem, não? Então mais assim, agora eu posso matá-lo, mas não, ele tinha entendimento que Deus ainda estava com Saul, até porque ele ainda permanecia rei, né? E aí Saul entra em desespero, porque ele vê que as coisas começam a não dar certo, e o desespero dele é tal que ele pede, diante de uma... Normalmente, quando se ia para uma batalha, ele consultava o profeta Samuel na época, para saber se ia ganhar ou não. Só que Samuel já tinha morrido. E aí ele consulta o Senhor, e ele fala, o Senhor não respondeu a ele, e ele fala, então procure uma mulher que seja médium. Inclusive, ele próprio tinha proibido o exercício da mediunidade. E ele vai disfarçado, chega lá e consulta, procura chamar Samuel. E Samuel só faz confirmar aquilo que ele já tinha falado. Cara, o teu reino já está entregue a outro, e é Davi. E numa batalha, Saul pede para o escudeiro dele matar ele, né, diante de uma morte iminente contra os filisteus. E aí ele fez, não vou ser capturado. E aí ele se joga contra a espada e morre. E a gente vê os 3 grandes pecados de Saul, que foi a impaciência dele na oferta em Gilgal, que é quando Samuel pediu para ele aguardar Samuel chegar para ser oferecido holocausto ao Senhor. E ele não espera, porque os homens começam a ficar impacientes. Então, mais um indício de temor a homens que Saul tinha. A desobediência, no capítulo 15, de exterminar completamente os amalequitas, ele não faz. E o desespero aí consultando a médium de Endor, né, que era uma coisa altamente condenada aí por Deus. E aí a gente tem o segundo rei de Israel, o rei Davi. E uma coisa assim que a gente precisa entender é que isso não aconteceu de forma automática. Não foi uma sucessão assim tranquila.
Até porque, quando Saul saiu, Abner, comandante do exército de Saul, permaneceu leal a Esbocete, que era filho de Saul, e o proclamou rei de Israel. Ele tinha 40 anos, Esbocete, esse filho de Saul, e reinou por 2 anos. Então, enquanto isso, o povo de Judá ele permaneceu leal a Davi, que fez, no caso de Hebron, a capital, e reinou aí por 7 anos e meio. Então, depois de uma batalha, o Abner mata Joabe, o comandante das tropas de Davi. E aí começa uma guerra entre a família de Davi e de Saul. Davi fortalecendo e a família de Saul enfraquecendo. E aí, depois de um tempo, é que Davi, ele é de fato reconhecido como o rei de todo Israel. Somente a morte de Esbocete, o filho de Saul, e aí unifica aí todas as tribos e torna-se um reinado só. Davi consulta se deve lutar contra os filisteus aqui numa batalha, como eu falei, sempre antes de uma batalha havia essa consulta. E é algo que também chama a atenção, né? Assim, desse temor de quem era Davi, diferente de outros reis que a gente vai ver, não faziam isso. Então, Davi, ele é temente a Deus, ele sempre consultava, sempre perguntava a Deus o que devia fazer. Eles derrotam os filisteus e trazem de volta aí a arca que tinha ficado em um determinado lugar por um tempo, né, não tinha retornado para o domínio de Israel completamente, depois daquelas voltas na terra dos filisteus. E Davi vai dançando, inclusive a Mical, filha de Saul, que foi dada como esposa por Saul logo no começo. Mical é filha de Saul, que foi dada como esposa a Davi. Ela viu da janela do palácio lá Davi dançando, né? E ela fala, nossa, que vergonha, como é que um rei se passa por isso? Ela até repreende ele. E ele fala, cara, eu fui colocado como rei aqui, Deus está comigo e eu vou honrá-lo dessa forma, né? Inclusive essas servas que você falou aí que vão ficar com vergonha de mim, elas me consideram honra. Então, só um parênteses aqui. E aí a gente vê a aliança davídica. Tá? Deus falando que vai estabelecer o reino, né, através do trono de Davi. E aí a gente, um episódio muito conhecido, Davi aí repara, né, numa determinada tarde, uma mulher muito bonita que tomava banho. E aí, né, a gente sabe toda a história, não vou entrar nos detalhes dessa história, mas sabe que ele se envolveu com essa mulher casada, fez uma trama para matar o marido dela. Mas o interessante é que a gente pode ver o caráter de Davi diferente de Saul, o arrependimento dele depois. Sabe? Ele era um cara que tinha realmente um temor a Deus, errava, como qualquer um passível de errar, mas ele se arrependeu. E a oração dele é uma das mais bonitas assim, que eu vi na Bíblia. Então Davi morre, sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebron e 33 em Jerusalém. Aqui está um pouco da conquista, a expansão do reino de Davi. O enfoque, alguns destaques aqui e as referências aqui para vocês consultarem depois. E aí a gente tem o terceiro rei, que é o rei Salomão. Interessante também, mais uma vez, é que não foi uma sucessão assim tranquila, mesmo Salomão sendo filho de Davi, só que ele não era o único filho. E ele era o filho, muita gente às vezes não sabe disso, mas ele era o filho de Davi com Batseba, aquela mulher em que ele que ele cobiçou, né, lá no terraço, lá que ele tomando banho, que era casada. Então, depois da morte do marido, ele toma ela como esposa e tem aí Salomão. Só que, olha a quantidade de esposas de Davi, né? Davi era um cara, realmente, né? Ele não é fraco, não. Só que o natural seria o mais velho herdar o trono.
Só que Amnon, que era o mais velho, já tinha morrido. Quileabe também e Absalão também. Então, naturalmente, assim, seria Adonias que era para o sucessor natural, por ser o mais velho. E ele se proclama rei, só que orientado por Deus, o profeta Natan fala com Batseba e fala, ó, o Adonias quer reinar, mas unge Salomão rei. É ele que eu quero como rei. E aí Salomão, ali o profeta Zadok, né, pegou uma vasilha de óleo na tenda e sagrado e ungiu Salomão. Aí tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão. Então, antes de Salomão assumir, houve uma certa um certo conflito ali com Adonias, mas Salomão ele acaba sendo proclamado rei. Tá? Salomão pede sabedoria, Deus se agrada disso. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, porque ele podia ter pedido prosperidade, vida longa e tal. Então, pode falar. Desculpa, eu não estava vendo. Você tinha falado a respeito dos filhos, né? E você comentou agora também. Acho que para pegar o seu gancho, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, né, fala a respeito de Davi como pai. E ele diz assim, falando na verdade ali de Adonias: seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Ou seja, você estava falando de Eli e tal, né? E como às vezes na Bíblia nós temos exemplos dessa forma, esse é mais um exemplo. Davi, com toda a sua piedade que nós conhecemos, a Bíblia não trata dos homens perfeitos, né? A não ser Jesus. Mas Davi também, como pai, esse versículo mostra que ele não foi assim, né? O exemplo mor de pai. E Adonias deu o trabalho que deu, por quê? Porque o pai deixava ele fazer o que queria. Nossa, e olha o quão contemporâneo isso é para nós hoje, quando pais deixam os filhos fazer o que quiserem, quando quiserem, etc, etc. Perfeito. Cara, infelizmente, nós como pecadores corremos esse risco, e se a gente realmente não se debruçar diante de Deus pedindo sabedoria e graça dele, a gente comete esses erros, como esses grandes homens da Bíblia cometeram também, e pagaram assim um preço, o próprio filho aí, Adonias, querendo matar o pai, né, por conta disso. E, enfim, realmente é algo que a gente tem que ficar atento, né? Obrigado aí, Isabel, pela contribuição. Gente, como eu falei, eu tô correndo, mas se quiser interromper, pode abrir o microfone aí e falar, tá? Já são 10h37, ainda nem terminei o sexto período. Vamos lá. Então, concede a Salomão grande sabedoria e entendimento. A gente vê que Judá e Israel vivem em paz e segurança durante toda a vida de Salomão. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, 1 Crônicas 22:14, é que, para você ter ideia do quanto foi gasto na construção do templo. Só um parênteses aqui que eu perdi o time. Davi, ele queria construir um templo para o Senhor. Só que Deus fala para ele, cara, eu sempre habitei em tendas. Eu nunca pedi uma morada para vocês. E outra coisa, isso aí não vai ser competência sua, vai ser competência de Salomão, né, do filho dele. Então, Davi, ele preparou ali, ele juntou grandes riquezas para que Salomão pudesse executar, diante da vontade de Deus, que fosse ele, executar a construção do templo. Isso, eu peguei aqui alguns dados. Salomão leva 30 anos para construir o templo do Senhor. Ele gasta 3.000 toneladas de ouro, 30.000 toneladas de prata. Só de ouro gasto foi em torno de 16 a 17 bilhões de dólares. Para vocês terem ideia, eu fiz uma pesquisa, o PIB de Campinas ele está em 59 bilhões de reais. Eu imagino que 16, 17 bilhões de dólares é muito mais do que isso. Convertendo para real, acho que vai dar talvez mais de 100 bilhões de reais. Eu não sei de cabeça aqui, enfim. Ou quase isso, enfim. Mas, assim, só para a gente ter uma ideia assim, do quanto foi gasto na construção do templo, fazendo aí uma
aproximada, uma conversão para os dias de hoje. Então, quanto a você, se me seguir com integridade, vocês podem perceber que é condicional a coisa. Ó, quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai, Davi, né, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos, estatutos, estabelecerei o trono da sua dinastia sobre Israel para sempre. E no final ele fala, mas se vocês, seus descendentes, abandonarem... Então, assim, se nós permanecermos fiéis a Deus, ele é fiel e justo para conosco também. E a gente sempre lembrar que não é Deus que se afasta de nós. Normalmente somos nós que provocamos ou causamos esse afastamento de Deus. Então é importantíssimo a gente manter nossa comunhão para receber as bênçãos de Deus. Então ele alerta Salomão com relação a isso. Só que Salomão, o que acontece, apesar de toda a sua sabedoria, inclusive já velho, já era idoso, ele falava que ele casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e essas mulheres desviaram o coração de Salomão do Senhor. Então elas induziram a adorar outros deuses e fez, em vez, né, de ser inteiramente fiel ao Senhor, ao seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Então ele adora Astarote, deusa dos Sidônios, e Maloque, o repulsivo deus dos Amonitas. 1 Reis 11:6, tá? Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. E aí, né, a receita para o fracasso é a gente se afastar de Deus. Então, casou-se com mulheres pagãs, tornou-se idólatra e trouxe idolatria para o seu reino, as consequências aí da queda do reino de Salomão. Tá? Então, Deus tira o reino de Salomão, causando aí a divisão do mesmo, através de Jeroboão e de seu filho Roboão. Quando Salomão morre, Jeroboão, que tinha sido jurado de morte, né, ele volta. E após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o trono. Tá? Alguns tópicos, alguns gráficos aqui. Reis Saul, Davi e Salomão. Conteúdo histórico e comentário histórico. Então, nessa referência aí, vocês vão ter acesso no PDF. E a descrição. Coração dedicado a si mesmo, coração dedicado a Deus, um coração dividido entre Deus e a si mesmo. E aí termina o reino unido, e começa o reino dividido. Um reino que, com duração de 931 a 586 a.C., a divisão do reino 931, a queda de Samaria em 722 e a queda de Jerusalém em 586. Livros que compreendem esse período: 1 Reis, 2 Reis e 2 Crônicas, e todo o conteúdo aí você vê vários livros proféticos aí. Isaías, Jeremias, Lamentações, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Tudo acontece, todo o relato desses livros aí acontece nesse período. Tá? Então, após a morte de Salomão, Jeroboão, ele volta do Egito, onde ele havia se refugiado, pois Salomão queria matá-lo, né? E Roboão, filho de Salomão, assume o reino. E só que Roboão, ele só começou a ouvir os conselheiros, assim... Sabe quando o político assume o mandato e ele nomeia os camaradas dele? Pronto, eu acho que ele deve ter os colegas de infância dele ali, tudinho, ele deve ter colocado ali. E não ouviu os conselheiros do pai, que eram os conselheiros do pai. Então ele começa a oprimir muito ainda mais o povo. E aí Jeroboão tenta fazer uma revolta por conta disso, por causa dessa opressão que Roboão causa ao povo. E aí Roboão, filho de Salomão, tá? É muito nome, às vezes pode dar confusão. Então Roboão, filho de Salomão, tenta matar Jeroboão. Tá? Só que Deus intervém e diz que é o propósito dele. E aí ele não mata. E é Jeroboão que é o causador daí do reino dividido. Então esses são os reis
os 19 reis que reinaram em Israel, o reino do norte, tá? Tem o nome deles aí, depois vocês consultarem saber. E aqui os reis de Judá ao sul. Tá? Eu destaquei aqui os 8 dos 20, né, que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Então foram esses que estão em vermelho aí, foram aqueles que agradaram, que foram tementes ao Senhor. Israel, ao norte, teve aí, como eu falei, 10 tribos, capital Samaria, a queda foi em 722, e o conquistador foi a Síria. E o primeiro rei foi Jeroboão, que causou aí ele, junto com Roboão, a divisão do reino. Ao sul teve Judá, com 2 tribos, capital Jerusalém, a queda em 586, e o conquistador é a Babilônia. E o primeiro rei, Roboão, o filho aí de Salomão. Aqui alguns dados dos 2 reinos, nome Israel e Judá, capital Samaria e Jerusalém, duração 209 e 345 anos, número de reis 19 e 20, fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, nenhum ao reino do norte e 8 ao sul, dinastias de Jeroboão, Baás, Omrim e Jeú, e ao sul a dinastia davídica. Ok? Aqui um gráfico com alguns dados a mais sobre esse período. Tem os reis, os profetas aqui em azul, os reis que reinaram nesse período, alguns deles, e em azul aqui os profetas que atuaram nesse período. Tá? E no Reino do Norte a gente tem um rei chamado Acabe, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, inclusive sendo o pior que teve no Reino do Norte. Como se não bastasse, ele casa aí com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que foi, inclusive, Salomão adorou um dos deuses, né, desse povo, de Sidônios. Ele constrói um templo e um altar para Baal, em Samaria, e depois um poste para a deusa Aserá. E aí surge, nesse período, o profeta Elias, em Gileade. E ele profetiza para Acabe. Inclusive, Acabe fica com muita raiva de Elias, porque Elias, segundo ele, só profetiza o que é ruim para ele. Mas se o cara não faz aquilo à vontade de Deus, ele só vai profetizar, né, coisa que não vai favorecer a ele. Então, Elias ele começa a ter uma atuação aí no reino de Acabe, que é um reino do norte. Inclusive, quando Elias vai ter o encontro dele, Acabe recebe ele. É você mesmo, perturbador de Israel? Ele se direciona, o rei Acabe se direciona a Elias dessa forma. E aí, lá, Elias fala que Baal tem 450 profetas, mas que só restou ele como profeta do Senhor. E aí há um episódio em que há um desafio de profetas, 450 profetas de Baal, do rei Acabe, contra Elias. Aí Elias fala, tá bom, vamos ver quem é o Deus mais forte. Ele pede para construir um holocausto e manda que ele invoque os deuses dele para que acenda o fogo do holocausto. E eles passam a noite, o dia inteiro invocando, e Elias até fala mais alto, né? Acho que Deus de vocês não está escutando. E aí nada acontece. E Elias ora, pede ao Senhor, e aí o Senhor responde a oração dele, manda fogo do céu e queima ali o holocausto. E ao ver isso, o povo se prostra no chão, dizendo, sim, o Senhor é Deus. E depois disso, Elias manda prender todos os profetas de Baal, leva ali ao riacho de Quizon, e ali matou todos os 450 profetas de Baal. A esposa de Acabe, ela fica sabendo disso, e ela fica muita raiva de Elias. Muita raiva de Elias. E ela fala, né, que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez com os profetas de Baal.
Então ela ameaça Elias de morte. O que é que Elias faz? Ele percorre aí, vocês terem ideia, esse percurso aí dá em torno de 320 quilômetros. É uma distância aí que equivaleria a 40 dias para ser percorrida. Ele fica numa caverna, ele percorre cerca de 30 quilômetros por dia. E aí, por 2 vezes, o anjo lhe tocou, falando para ele comer, caso contrário, não ia aguentar a jornada. Inclusive, ele fala, né, que pede ao Senhor, nossa, tira a minha vida. Deus aparece para ele e fala, o que tá fazendo aí, filho? Volte lá que eu ainda tenho muito, assim, o que fazer através de ti. E aí a gente vê, no período do profeta, do rei Josafá, profeta do Reino do Sul, ele vai lá em Israel e há um tempo de paz entre o Reino do Norte e do Sul. Tá? Eles, inclusive, se unem para guerrear contra inimigos comuns. E Acabe convoca aí os 400 profetas dele, de Baal, e Josafá pergunta, né, mas não sobrou nenhum profeta do Senhor? E aí o Acabe fala, tem um cara que só profetiza coisa ruim contra mim. E aí mandaram chamar Micaías. E aí quando ele fala que não vai ganhar a batalha, ele fala, tá vendo? Eu não falei que ele só profetiza coisa ruim? Mas... E aí temos o rei Ezequias, que é um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor, inclusive um homem muito temente a Deus. Tá? Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. E a consequência disso, a gente sabe que quando a gente é fiel a Deus, ele é fiel também aos seus filhos. E aí há um cerco desculpa aqui, deixa eu consultar. 2 Reis 18, 14, fala, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laques. Cometi um erro. Se você retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. E aí o rei da Síria exige uma quantia absurda, 10.500 quilos de prata, 1.050 quilos de ouro. Mas isso ainda não é suficiente para assim, ele não queria guerra, né? Então ele fez, então me dá e paga então essa quantia, né, que eu te deixo em paz. E os profetas Isaías falam aos oficiais do rei dizendo para não ter medo, que Deus faria com que ele morresse em batalha. E aí Ezequias faz uma oração. E naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio. Quando o povo levantou no outro dia, estava o lugar coberto de cadáveres. Deus respondendo aí a oração de Ezequias. Um fato interessante que aconteceu com Ezequias também é que ele ficou quase à beira da morte, muito doente. E o profeta Amós aí foi visitá-lo. Ele disse, assim do Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você já vai morrer. Não se recuperará. Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Lá em 2 Reis 20, versículo 5, fala o seguinte, volte e diga a Ezequias, no 4, né, antes de Isaías sair, através do profeta Isaías, e deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e suas lágrimas, eu o curarei. E aí, nessa cura que Deus dá, ele acrescenta mais 15 anos de vida para que Ezequias cumpra ali o seu papel. Então, para você ver, né, o cara estava à beira da morte, estava praticamente desenganado ali. Ele não faz uma oração... ele faz uma oração assim, dizendo, olha, eu fui sincero contigo, né, te servi, tenho feito o que tu aprovas. E ele chorou amargamente e Deus ouviu. Então isso também faz com que a gente lembre de que momentos, né, às vezes tão adversos, Deus ele sempre
ouve as nossas orações. O responder, ouvir é certeza. O responder, se é aquilo que a gente pede, vai ser certeza, a gente nunca sabe, né? Mas a gente tem que confiar e pedir, sabendo que ele pode responder sim ou não. Ezequias pede um sinal de que o Senhor irá curá-lo e que ele subirá ao templo 3 dias depois. Isaías pede para que ele escolher se quer que o sobre avance ou recue 10 graus na escadaria. E ele escolhe que ela recue e isso acontece. Então, profetas do Reino do Norte. Foi Elias, Eliseu, Oséias e Amós e Jonas. Elias e Eliseu ali no reinado de Acabe, Oséias, Amós e Jonas no reinado de Jeroboão II. Profetas do Reino do Sul, profeta Joel no reinado de Joás, Isaías no reinado desses reis aí, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés, Miqueias no reinado de Acais, Ezequias e Manassés, Sofonias no Manassés e Amós, Jeremias, esses reis aí, Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, e Abacuque no reinado de Joaquim. Esses foram os reinos do sul. Os profetas que atuaram durante a reinado desses reis aqui, do Reino do Sul. Ufa, olha. É isso. E aí a gente fecha o período do reino dividido, do Reino Unido, né, da monarquia, e do reino dividido. E é isso aí, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tenha compreendido assim os acontecimentos, né, desses 3 reis, esse período da monarquia, e o motivo das divisões, e os acontecimentos, e a atuação profética grande que houve nesse período também. Então a gente tem uma grande atuação, vários livros do Antigo Testamento na cronologia desse período aí, tá? Então é isso, próxima semana a gente vai para os 2 últimos períodos, o 8º, né, que é o reino cativo, o cativeiro babilônico, e depois o período do retorno. E aí a gente encerra toda a história do Antigo Testamento. E na última aula, o bônus, a gente vai abordar aí os 400 anos de silêncio. Os acontecimentos que marcaram aí esse período. Se não tiver mais perguntas, nem dúvidas, nem observações. Alguém com desejo de orar então aí para a gente encerrar? Eu posso orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de revisitar, de aprender, de relembrar aquilo que o Senhor tem na tua palavra, de uma forma que possa fazer sentido, conforme a manifestação do Senhor na história, uma história essa que chega no seu auge em Jesus Cristo, o nosso Salvador, mas também que passa pelos dias de hoje. Olhar a história dessa forma nos ajuda a entender melhor como o Senhor trabalhou na história, ajuda a entender o seu caráter, ajuda a entender o Deus que nós temos. Eu te agradeço, Pai, pela capacitação que o Senhor dá ao Arthur de fazer isso e de nos apresentar dessa forma. Quero te pedir, Pai, que isso não seja somente informação aos nossos corações, mas de fato algo que nos mova, Pai, a olhar para Ti e perceber quão maravilhoso o Senhor é. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Obrigado aí. Bom dia para vocês. Bom almoço, hein? E bom calor também para quem está em Paulo Afonso. Valeu. Bom domingo.